cabeção, aqui é o professor Diogo Xavier e este é o último vídeo de uma série de 9 vídeos para falar sobre a morfologia básica. E no vídeo de hoje vamos falar sobre processos de formação de palavras. Não sai daí! Se você ainda não viu os outros vídeos desta playlist, clica aí no card porque você vai ver a playlist completa com todos os vídeos sobre a morfologia básica. E vamos começar, mas antes disso, dá aquele joinha, porque isso ajuda a incentivar a produzir novos conteúdos. No vídeo anterior nós falamos sobre estruturas que formam a palavra, falamos no caso sobre os morfemas. Hoje vamos falar sobre como se formam as palavras dentro da língua portuguesa. A primeira parte, vamos diferenciar derivação e composição. A derivação é quando eu, com um único radical, formo nova ou novas palavras, acrescentando prefixo, sufixo ou ambos, por exemplo. E a composição é quando eu junto dois ou mais radicais para formar nova ou novas palavras. Então, a diferença da derivação é que é somente um radical e a composição eu tenho dois ou mais radicais para formar as palavras. Vamos lá na derivação. Prefixo e sufixo estão em 4 dos tipos de derivação. Derivação prefixal, eu acrescento um prefixo antes do radical para transformar em uma nova palavra, por exemplo, feliz. Coloco o prefixo in, infeliz, formei uma nova palavra usando apenas um prefixo. Sufixo, derivação sufixal, feliz, felizmente, formei uma nova palavra usando o sufixo. Eu posso usar os dois ao mesmo tempo. Infelizmente, então eu coloquei prefixo e sufixo, prefixo in, sufixo mente. Então eu tenho aqui uma derivação prefixal e sufixal. Eu falei que são 4 tipos de derivação só com prefixo e sufixo. Bem, a derivação parasintética, eu também acrescento prefixo e sufixo ao mesmo tempo numa palavra. A diferença é, na derivação prefixal e sufixal, eu posso acrescentar só o prefixo, só o sufixo e optei por usar os dois ao mesmo tempo. No caso da derivação parasintética, eu preciso colocar tanto o prefixo quanto o sufixo ao mesmo tempo. Se eu colocar somente um ou somente outro, a palavra não vai existir. Então, por exemplo, apedrejar. Eu tenho prefixo e tenho sufixo em relação à pedra. Só que não existe o substantivo a pedra, tudo junto. Então, eu não posso colocar só o prefixo, não existe. Não existe o verbo pedrejar, então não posso colocar só o sufixo. Nesse caso, obrigatoriamente, prefixo e sufixo têm que ser usados juntos, tá bom? Então, derivação prefixal, só prefixo, sufixo, sufixal. Prefixo e sufixo, só que eu posso colocar ou um ou outro, ou os dois, é derivação prefixal e sufixal. A parasintética, eu só posso colocar prefixo e sufixo juntos, não dá para colocar somente um deles, beleza? Vamos para o quinto tipo de derivação regressiva. Na derivação regressiva, a gente reduz, diminui a palavra, né? Pega um pedacinho do final dela e corta, por assim dizer, e altera, transformando numa nova. Por exemplo, fazemos muito isso para transformar, quase sempre na verdade, para transformar verbos em substantivo. Eu falo de o jantar, jantar verbo, e tiro esse R final do verbo e transformo no substantivo, janta. A janta, no caso, em alguns lugares se fala o jantar, Nordeste, pelo menos, eu sei que se fala muito a janta. Nesse caso, houve uma redução, é uma derivação, então, regressiva. Atacar. Tiro R, muda a vogal, fica o ataque. Só que atacar é com C e ataque é com QU. Mas esse QU é só utilizado para manter a pronúncia. É só uma adaptação na escrita, porém para manter a fonética, para manter a pronúncia, o som do QU, manter ali o som do K, que em atacar, né, é representado como o C. E por fim, derivação imprópria. A derivação imprópria, na verdade, não mexe nada na palavra, a palavra continua com a sua forma original, porém ela muda de classe gramatical. Geralmente fazemos isso utilizando o artigo, porque ele tem essa propriedade substantivadora. Então, por exemplo, não é advérbio de negação, e eu digo que ele levou um não. Nesse caso, não foi transformado em substantivo, mas não sofreu nenhuma alteração. Então, nesse caso, é a derivação imprópria. Quando mudamos a classe gramatical de uma palavra, porém sem alterar
nada na sua estrutura, sem mudar letras nem fonemas, tá bom? Outro exemplo, jantar. Jantar, verbo, o jantar, substantivo. Mudou a classe gramatical sem alterar a palavra. Olhar, verbo, o olhar, substantivo. Mudou a classe gramatical sem alterar a palavra. Resumindo, quando eu altero a classe gramatical de um termo sem mudar nada em sua estrutura, eu tenho a derivação imprópria. Passando para a composição, existem dois tipos de composição. A composição por justaposição e por aglutinação. Na justaposição, eu junto os radicais, as palavras que vão formar essa nova palavra, esse novo termo, e não altero nada em sua estrutura. Eles não perdem nem letra nem fonema nessa junção. Então, por exemplo, guarda-roupa. Eu peguei guarda, conjugação verbal, do verbo guardar, e roupa, substantivo. Então, quando eu junto e transformo em guarda-roupa, eu transformei na nova palavra, no novo substantivo, mas perceba que nenhum dos termos sofreu perda fonética ou perda de letra. Outro exemplo é girassol. Girassol, peguei o verbo gira, peguei o sol, substantivo, juntei, mas precisei acrescentar um S para ligar. Então, nesse caso, o girassol continua sendo justaposição, porque não houve perda, houve um acréscimo de um S ali, só para manter a pronúncia, porque se eu juntasse sem hífen, colocasse um S só, ficaria girasol. Para manter a pronúncia original do substantivo sol, a gente dobra o S, acrescenta um novo S ali, mas não houve perda. Na aglutinação existe essa perda fonética, essa perda de letras. Por exemplo, água ardente, aguardente. Aguardente perdeu um A. Planalto, plano alto. Nessa junção houve perda também fonética. Então, planalto é uma composição por aglutinação. Outro processo de formação interessante que está fora desses dois aí que eu falei, né, derivação e composição, é a abreviação vocabular, que é quando uma palavra, com o passar do tempo, ela vai sofrendo perdas em sua estrutura, só que ela se mantém, veja só, ela se mantém com o mesmo significado, com o mesmo uso, com a mesma classe gramatical. Então, tecnicamente, é a mesma palavra com a roupagem nova. Por exemplo, originalmente aquele projetor utilizado, né, para transmitir filmes no cinema era chamado de cinematógrafo. Você ia ver o cinematógrafo. Só que com o passar do tempo se perdeu um pedaço dessa palavra e a gente fala cinema e às vezes até cine, por exemplo. Isso acontece também no dia a dia de maneira mais informal, só que nem sempre na verdade, quase sempre não é aceito pela gramática. Algumas dessas abreviações, depois de muito tempo, são aceitas, como no caso do cinema e cine, como no caso de motocicleta e moto, como no caso de trem metropolitano e metrô. Tudo isso é redução vocabular, ou abreviação vocabular. Mas, por exemplo, esse profe, uma abreviação vocabular de professor, não é admitido no nosso vocabulário da língua portuguesa, pelo menos oficialmente. Outro processo de formação que existe também é a sigla. Sigla é quando eu pego a primeira ou as primeiras letras de cada palavra que compõem um nome maior para formar, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente tem a sigla IBGE. Então, isso aí seria sigla. E por fim, nós temos os processos empréstimo linguístico e estrangeirismo. Não é todo autor de gramática que faz essa divisão, mas aqueles que fazem costumam fazer da seguinte maneira. O estrangeirismo é quando pegamos uma palavra de outro idioma e utilizamos da mesma maneira, com a mesma estrutura e com mais ou menos a mesma pronúncia. Por exemplo, show. Show do inglês, utilizamos na forma original da língua inglesa, a pronúncia mais ou menos a mesma, assim como software, por exemplo, com vários termos da informática, como mouse, que em Portugal eles traduzem para rato, mouse e computador, mas nós mantivemos como mouse. Tudo isso, o outdoor, por exemplo, só com um significado diferente do que tem lá. Muitas vezes acontece isso no estrangeirismo, nem sempre mantém um significado original, só a estrutura. E a gente tem o empréstimo linguístico, que para aqueles autores que fazem essa divisão, empréstimo linguístico seria o aproveitamento de um termo, de uma palavra de outro idioma, porém adaptado para a nossa escrita, a escrita da língua portuguesa. Por exemplo, futebol, football, no caso do inglês, futebol, seria uma forma aportuguesada, isso aí é um empréstimo linguístico, tá bom?
Então é isso, fera. Esses foram os processos de formação da palavra. Se você gostou, dá um joinha aí para ajudar a produzir novos conteúdos. Comenta aí o que é que você tem de ideia para novos temas, novos assuntos de vídeos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder as novidades e os novos vídeos com dicas essenciais, ok? Então é isso, fera. Bons estudos e até a próxima. Thank you.